Você já se perguntou por que a mente do homem moderno insiste em voltar para Roma? Não é apenas por causa das legiões ou da arquitetura que o tempo não conseguiu devorar. É algo mais profundo, algo que vibra no nosso DNA sempre que o sistema começa a ranger. A gente pensa em Roma porque a gente sente que o relógio da história está correndo ao contrário. A gente olha para as colunas de mármore e enxerga os prédios espelhados das nossas metrópoles. A gente olha para as moedas de prata que perdiam o valor e enxerga o nosso saldo bancário sendo drenado pela inflação invisível. Mas existe um capítulo de Roma que eles não ensinam com o devido peso nas escolas. Um capítulo que explica exatamente por que o mundo hoje parece estar prestes a explodir. Entre o sinal vermelho do trânsito e o silêncio das fábricas, 25 séculos atrás, o contrato social foi rasgado pela primeira vez. Imagine a cena. Roma não era o império global que conhecemos, mas já era uma máquina de moer gente. O Senado, os patrícios, os donos do ouro e da linhagem, exigiam tudo e não entregavam nada. As dívidas sufocavam quem trabalhava, enquanto o luxo protegia quem apenas comandava. E então, no ano de 494 a.C., a plebe fez algo que as elites julgavam impossível. Eles não pegaram em armas para uma guerra civil sangrenta. Eles fizeram algo muito mais devastador. Eles simplesmente saíram. Imagine o som de milhares de sandálias deixando a cidade ao mesmo tempo. O ferreiro largou o martelo. O padeiro apagou o forno. O soldado de infantaria soltou o escudo. Eles subiram o Monte Sacro e montaram acampamento. Roma, a cidade eterna, se transformou em um cemitério de mármore em plena luz do dia. Sem mãos para servir, sem braços para proteger, a elite descobriu a verdade mais amarga do poder. O trono só é alto porque alguém se ajoelha para segurá-lo. Hoje, em 2026, o Monte Sacro mudou de endereço. Ele não é mais uma colina na Itália. Ele é o asfalto quente da Avenida Brasil. Ele é o pátio de manobras das transportadoras. Ele é o silêncio nas telas de quem decidiu que o pão e circo digital já não basta para pagar o aluguel. Quando você vê uma greve hoje, não olhe para ela apenas como um atraso no seu cronograma ou um problema logístico na planilha de uma multinacional. Olhe para ela como a herança direta daqueles plebeus. É o último freio de mão de uma humanidade que se recusa a se tornar apenas uma peça descartável na engrenagem. O sistema aprendeu a automatizar quase tudo, mas ele ainda não aprendeu a funcionar. Sem o nosso consentimento. A greve, seja no mármore antigo ou no concreto moderno, é o momento em que a sombra para de obedecer ao corpo. É o meio-dia da história, onde a luz é tão forte que as mentiras do Senado já não conseguem se esconder. Para manter Roma em silêncio, os patrícios não usavam apenas o fio da espada. Eles usavam a anestesia da distração. Panem et circenses. Pão e circo. Uma tecnologia de controle tão eficiente que sobreviveu à queda de impérios e atravessou milênios para chegar até nós. No passado, era o trigo gratuito e o sangue na areia do Coliseu. Hoje, o circo é portátil. Ele brilha na palma da sua mão 24 horas por dia. Algoritmos desenhados para dopar a sua atenção, enquanto a realidade lá fora é silenciosamente desmantelada. Eles nos entregaram o entretenimento infinito, para que a gente não percebesse que o banquete da civilização só tem lugar para alguns poucos convidados de honra. O problema é que o circo só funciona enquanto o pão é garantido. E o pão de 2026 começou a custar caro demais para ser ignorado. Em Roma, existia uma lei brutal chamada Nexum. Se você não pudesse pagar sua dívida, seu próprio corpo se tornava a garantia física. Você se tornava escravo do seu credor, pagando com a sua liberdade o que não podia pagar com moedas. Hoje, o Nexum não precisa de correntes de ferro fundido. Ele usa a matemática dos juros contra você. Ele usa o custo de vida artificialmente inflado para garantir que você nunca pare de correr na esteira. Quando o combustível sobe nas rodovias mundiais,
Quando o aluguel devora mais da metade do esforço de um mês, a gente retorna para a condição do plebeu endividado. A greve hoje não é apenas um pedido por mais dígitos na conta. É uma tentativa desesperada de quebrar o contrato de Nexum moderno. É o trabalhador olhando para o sistema e dizendo: eu não sou o seu ativo financeiro. Eu não sou apenas um dado de produtividade na sua planilha de lucros. Mas aqui está a falha que os arquitetos do sistema não previram. Eles automatizaram o circo, mas eles não conseguiram automatizar o suor. Você pode ter a inteligência artificial mais avançada do planeta, mas você ainda precisa de alguém para descarregar o navio. Você ainda precisa de alguém para consertar a fiação que leva a energia aos servidores. Você ainda precisa de quem planta, de quem transporta, de quem educa. A greve de 2026 é o momento exato em que o algoritmo colide com a biologia. É quando o Senado moderno descobre que não se come código e não se governa um mundo vazio de humanidade. O poder hoje vive um impasse histórico. Eles buscam o controle total, mas dependem da força de vontade de quem eles tentam tornar obsoleto. A tensão que você sente no ar, essa eletricidade antes da tempestade, é a consciência da plebe despertando. É o percebimento de que o verdadeiro pilar do mundo não é quem assina as leis, mas quem segura as ferramentas. E esse pilar finalmente percebeu que ele pode simplesmente cruzar os braços. Roma não ruiu sob o peso de invasores estrangeiros. Ela rachou por dentro, no dia em que o Senado esqueceu que o poder é um empréstimo temporário e não uma propriedade divina. No mundo de hoje, a máscara está caindo novamente. Eles tentam nos convencer de que a greve é um erro técnico, que o protesto é um caos desnecessário, que a ordem deve ser mantida a qualquer custo. Mas que ordem é essa, que exige o seu silêncio absoluto enquanto devora o seu futuro? A verdade é que as elites atuais têm mais medo do que os patrícios de antigamente, porque o mármore de Roma era sólido. Mas o império digital de agora é feito de vidro e eletricidade instável. Ele depende da sua crença, ele depende da sua obediência, e ele depende, acima de tudo, da sua cegueira voluntária. Quando você decide abrir os olhos, o império começa a perder a sua força. Os plebeus conquistaram o tribuno, o único cargo com o poder sagrado de dizer veto. Eu proíbo. Hoje, o seu veto não está em um gabinete político. Ele está na sua consciência e na sua soberania individual. A greve de que falamos aqui não é apenas sobre cruzar os braços no pátio de uma fábrica. É sobre parar de alimentar o sistema que te despreza. É a greve do consumo impensado. É a greve da aceitação passiva das narrativas oficiais. Ser um tribuno na modernidade é entender que a sua força não vem do que você possui, mas do que você se recusa a entregar. Eles podem controlar as moedas, eles podem tentar automatizar a sua função, mas eles nunca poderão automatizar a sua vontade soberana. A história está dando um giro completo. O asfalto se torna o novo Monte Sacro, e cada um de nós é convocado a decidir se seremos a sombra que obedece sem questionar, ou a luz que revela a estrutura por trás da cena. Chegamos ao ponto de não retorno. O paralelo entre o passado e o presente não é uma coincidência literária. É um aviso cirúrgico. O sistema está testando os nossos limites, esticando a corda para ver até onde a paciência suporta a ilusão, antes de despertar. Mas existe algo que eles não conseguem calcular em seus modelos estatísticos: a dignidade de quem finalmente compreendeu o seu valor. A greve é o sintoma visível, a consciência é a cura invisível. No final, a única coisa que resta quando o mármore cai e os servidores desligam é a nossa essência humana, aquela que não aceita preço de etiqueta e que nenhum Senado pode comprar ou vender. O sol atingiu o ponto mais alto. As sombras encolheram. Agora, não há mais onde se esconder. A escolha, como sempre foi e sempre será, é sua. Se você chegou até aqui, é porque você entende que o mundo não cabe em uma manchete de 30 segundos. O Luz do Meio-Dia existe para isso.
para iluminar as fendas que o poder tenta manter escondidas sob o brilho das telas. Se essa análise te ajudou a enxergar Roma no asfalto e a entender o peso real das engrenagens que estão parando agora, considere se inscrever no canal. É a sua forma de dizer ao algoritmo que o pensamento crítico ainda tem espaço por aqui. Deixe seu comentário com a palavra Roma. Eu quero saber quem são os novos tribunos que estão despertando para a própria história. Curta este vídeo para que a verdade ganhe alcance, onde outros entregam apenas propaganda e distração. Ative as notificações e esteja conosco no próximo mergulho pelas sombras da geopolítica. Porque aqui, ao meio-dia, não há espaço para sombras. Até a próxima.